Em nome de Jesus, nós intercedemos aqui mais uma vez pelo Rômulo, te agradecendo pelo que o Senhor já nos trouxe pela manhã, confiando que o Senhor tem interesse em nos ensinar, em nos orientar, em nos abençoar com a tua palavra nessa noite. Continua usando o Rômulo. Nossos corações se abrem agora pela fé em nome de Jesus para receber o que tu tens para nós. Em nome de Cristo. Amém. Bênçãos, Rômulo. Obrigado. Pessoal, boa noite. Hoje eu aprendi na prática aquele negócio nunca diga nunca, né? Eu contei isso de manhã, ali quando eu tinha uns 19, 20 anos, pouco tempo atrás, que algum amigo meu um pouco mais velho, tipo na faixa dos 40, na época eu chamava de coroa, né? Usava esse tipo de microfone. Nossa, eu pegava muito no pé, eu zoava. Tá usando o microfone da Madonna. Aí hoje com 40 anos, o que eu tô usando aqui? Mas enfim, né? Vamos lá. Bom, gente, é muito legal poder estar aqui de novo para dividir um pouco do coração com vocês. E eu espero, assim, de verdade, que isso que vai ser falado aqui, que eu vou dividir, que isso faça sentido para você, que isso, de alguma maneira, traga conforto e paz para o teu coração, ok? Eu não sou um cara muito especialista em ter que dar título para texto, mas se eu tivesse que dar um título para esse, seria Recordar é Viver. E eu quero te convidar, então, para... Opa, voltou. Quero te convidar, então, para, junto comigo, nessa noite aqui, nesses momentos, nós seguirmos numa jornada onde a gente vai recordar algumas coisas e tentar, juntos, logicamente, entender o porquê de alguns comportamentos que nós temos, ou ainda, né, por que algumas lembranças elas são tão significativas a ponto de nós valorizarmos tanto e nos esforçarmos para transmitir para as próximas gerações, ok? Então, diante disso, eu quero dividir um texto com vocês, que está lá em João 8, 25 até o 29, e depois o versículo 38. Então, nesse texto, a gente vai estar vendo algumas coisas referentes a comportamentos, lembranças, valores. João 8, a partir do 25. Versículo, se você quer acompanhar na tua Bíblia, no teu celular, ou pode acompanhar por aqui, tá? Versículo 25 diz assim, ó. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho dito, essas digo ao mundo. Versículo 27. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E aí no versículo 38, ele diz o seguinte, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vossos pais. Esse texto, gente, ele é extremamente significativo, extremamente interessante para mim, na minha opinião, tá? Minha opinião. É um dos diálogos mais significativos de Jesus. Porque se você acompanhar a partir do versículo 12, você volta um pouquinho antes disso que eu comecei a falar, você pega a partir do versículo 12, e você vai perceber que nesse contexto, Jesus ele estava tendo que defender a sua missão, a sua autoridade e até mesmo a origem do seu ensino. Tinha um grupo de pessoas, um grupo de fariseus ali tentando arguir Jesus o tempo todo e queriam complicar o lado dele. Então, se você percebe, por exemplo, no versículo 13, diz o seguinte, então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Existe um contexto dentro disso aqui que a gente precisa entender, tá? De manhã eu esqueci, mas essa foto, por exemplo, para mim ela é muito significativa, porque ela me lembra de um amigo que foi pai há pouco tempo e não gosta muito de rir nas fotos. Talvez em algum momento vocês entendam isso. Nota que aqui nesse versículo, pessoal, os fariseus eles estavam alegando
que Jesus testemunhava dele mesmo, tá? E assim eles acreditavam que o seu testemunho não seria verdadeiro. Então, Jesus, nesse momento, ele já estava trazendo ali uma verdade que eles não podiam ou que talvez eles não quisessem compreender. Ok? E aí Jesus, ele diz o seguinte, olha, eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro porque eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Isso é uma paráfrase minha do versículo 14, tá? Então, o que acontece aqui? Na argumentação dos fariseus, no versículo anterior, no versículo 13, ela tinha um motivo. Existia um porquê para eles chegarem e perguntarem para Jesus o que eles perguntaram. Tipo, você está dando testemunho de você mesmo, beleza, mas o teu testemunho não é verdadeiro. Existia um motivo para isso. Existia um contexto. E Jesus, utilizando, né, da sua chamada metodologia de ensino espiral, algo que o Davi já comentou aqui anteriormente, que é uma coisa que permeia a educação e a psicologia, você tem que identificar onde a pessoa está em um daqueles níveis e você não pode chegar com um assunto que está lá no topo querendo que ela entenda. Ou você vai no assunto próximo nível ou do nível logo abaixo, para que possa expandir. E Jesus fazia isso com muita maestria. Ele pega a motivação daquelas pessoas e começa a desenvolver e expandir a resposta. Então, se você quiser conferir, nos versículos 17 e 18, você vai perceber Jesus dizendo o seguinte para eles. Na lei de vocês, diz o seguinte, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, ok? Então, é exatamente isso que vocês têm. A minha palavra e a palavra do Pai que me enviou. Na sequência disso, vem uma nova argumentação dos fariseus. Eles chegam para Jesus e falam, Jesus, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas quem é teu pai? Tu é filho do carpinteiro, tu é filho de quem? Quem é o teu pai? Pronto, era isso, gente. Era isso que Jesus precisava para fechar esse diálogo com chave de ouro. Porque aí você vai lá para o versículo 19 e você vai ver Jesus falando o seguinte para eles. Vocês não me conhecem e não conhecem o meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Mas vocês não me conhecem. Então vai ser difícil para vocês entenderem isso. Talvez você não tenha conseguido entender ainda o outline, né, o contorno desse diálogo de Jesus. Por que Jesus ele estava recordando a própria lei dos fariseus? Por que ele enfatizava tanto o fato de ter aprendido com o Pai? Por que de tudo isso? Vamos entender um pouco esse contexto aqui, tá? Na tradição hebraica, para você entender o porquê que Jesus fazia isso, recordar nada mais é do que tornar presente. Recordar não é simplesmente lembrar, aconteceu aquilo lá. Não, recordar, na tradição deles, é tornar algo vivo, algo presente. Por exemplo, na primeira noite de Páscoa, existe uma coisa que eu acho belíssima. A criança mais nova da família, ela vai até o pai e pergunta, papai, por que essa noite é diferente das outras? Por qual motivo essa noite em questão, ela é mais especial que as outras? Então, nesse momento, o pai ele começa a narrar a história do Êxodo para aquela criança. E durante esse processo de narrativa do pai e escuta do filho, essa criança se torna o que eles chamam de filho da aliança. Eu não sei a pronúncia exata desse termo em hebraico, eu acho que é Binai Brif, tá? Mas é um filho da aliança. A realidade do Êxodo, ela passa a ser a realidade daquela criança. Não apenas a realidade na cabeça daquela criança, mas na vida daquela criança. Aquilo se torna vivo para ela. E é muito interessante, é lindo, é muito bacana, como tudo na Bíblia, absolutamente tudo, aponta para Jesus. Na tradição da ceia, né, ou, como eu disse de manhã, da Eucaristia, você não precisa se assustar com essa palavra, porque ceia, Eucaristia e comunhão são sinônimos, mas na tradição da ceia, quando a gente participa, quando a gente vive aquilo,
nós tornamos presente o sacrifício de Jesus no nosso lugar e a nosso favor. Esse momento, ele é muito mais, mas muito mais do que apenas uma única lembrança. Uma lembrança bacana, agradável e passageira. É muito mais do que isso. Porque nesse momento, Jesus estava dizendo, conforme o texto de Lucas 22:19, façam isso em memória de mim. E ao fazê-lo, eu me farei presente com vocês. Eu vou estar com vocês. E aqui eu não estou querendo falar de coisas tipo transubstanciação de elementos, não. Mas sim de recordar o real significado desse momento, de tornar presente esse momento. Ok? Essa demonstração de amor. O contexto da ceia, ele é um contexto de comunhão. Ele é um contexto de aproximação. Se você perceber o relato de Êxodo 12, versículos 3 e 4, você vai entender o seguinte: cada família teria um cordeiro. Se a família fosse pequena para aquele cordeiro, deveria convidar o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, para que aquele cordeiro fosse uma refeição suficiente para todos. Então, se eu tenho um cordeiro e para minha família aquele cordeiro é pequeno, eu vi que o Giovanni está ali, opa, vou chamar o Giovanni porque eu acho que dá para levar a Adri, mais os garotos e beleza, né? Segura ali os garotos para o cordeiro cair para todo mundo. Então vai dar para todo mundo. Beleza, esse era o contexto. Então, diante disso, eu fico pensando que comunhão, relacionamento, esses sempre foram valores propostos pelo Pai para nós, para as nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós vamos desenvolvendo ao longo da vida relacionamentos nocivos, dependências emocionais. Isso acaba nos desvirtuando do foco de relacionamento proposto pelo Pai. Como já foi dito aqui várias vezes, pelo Davi, pelo Josi, pelo Felipe, amar também é deixar ir. Amar é saber praticar o desapego, ceder à liberdade. Mas atenção para um detalhe, porque quando eu digo deixar ir, na verdade é liberar as pessoas daquilo que nós achamos que elas deveriam viver ou fazer, mas nunca abandonar essas pessoas ou ainda sermos indiferentes com elas. Então, eu consigo praticar esse desapego quando eu deixar ir, libertar as pessoas dessa dependência nociva. Eu consigo me desprender e permitir ao Senhor que Ele me liberte de uma dependência nociva e ruim em relação a essas pessoas. E aí eu vou conseguir dedicar mais e melhor o meu tempo a elas, eu vou conseguir mais atentamente escutar essas pessoas, eu vou conseguir falar mais tranquilo com elas, eu vou conseguir brincar mais com elas, eu vou conseguir amá-las mais. Mais uma vez eu repito aqui para vocês, comunhão, relacionamento, eu acredito muito que esses sempre foram valores propostos pelo Pai para nós. E aí eu começo a pensar, Deus Pai, bom, tentativa de relacionamento ali, pô, veio Adão, nossa, agora sim, relacionamento. Aí Adão foi lá e vacilou. Ah, mas tem Moisés, pô, Moisés foi um cara legal também errou. Davi, o rei Davi, né, também errou. E aí é muito interessante porque todas essas figuras do Antigo Testamento, reis, sacerdotes, cara, todos eles vão apontando para quem? Jesus. A personificação do amor, do relacionamento. Jesus, ele veio para indicar um caminho. Jesus, ele veio mostrar um caminho, ele veio dar um norte. Um caminho de relacionamento com o Pai, para que a gente pudesse aprender com Ele, para que a gente pudesse aprender a escutá-lo. E aí quando eu falo para vocês de relacionamento, de aprender a escutá-lo, eu te digo que para esse momento, a oração é o caminho. A oração é um ótimo caminho para isso. Quando eu falo de oração, talvez aqui a gente quebre um paradigma, porque eu não estou falando aqui de uma oração como a gente está habituado, onde você senta na tua cadeira e começa, eu quero isso, eu quero.
Na verdade, a oração como uma prática de estar presente. Como, por exemplo, a oração meditativa, ou algo que eu gosto muito, que é a oração contemplativa, onde você se aquieta, você silencia, você busca um lugar tranquilo por alguns minutos. Você, passo número 1, acalma o coração. Quando a mente vem fervilhando, trazendo pensamentos, insights para te distrair, você recorre a algumas palavras que alguns autores chamam de palavras sagradas. Eu prefiro não usar esse termo porque as palavras por si só não têm poder. Eu prefiro pensar nessas palavras como âncoras. Porque quando a maré dos pensamentos tenta me levar para onde eu não devo ir, ela me segura e me traz de volta para onde eu devo estar. Para aquele local de silêncio, de calma, de solitude, buscando a voz do meu amado Abba. Então, nesse momento, eu uso palavras simples ou frases curtas, tipo Jesus, paz, ressurreição. Uma frase curta, tipo, Senhor, tem misericórdia de mim. Uma palavra que eu gosto bastante é Maranata. Então você pode mentalizar essa palavra, você pode sussurrá-la bem suavemente. Toda vez que um pensamento vem, uma lembrança triste vem, uma dor vem, Maranata. Maranata. Meu coração vai se acalmando e eu vou percebendo a presença do amado Abba e fico ali até que eu sinta o abraço do Espírito Sagrado. A oração, ela é um ótimo exercício, ou como diria Richard Foster, uma disciplina espiritual muito interessante se você deseja desenvolver esse relacionamento. E eu tenho percebido que nessa sociedade cada vez mais acelerada que nós vivemos, nós corremos um risco de nos deixarmos dominar pela rotina, pelas orações mecânicas, pela agitação da vida, pelas demandas diárias que nos sobrecarregam cada vez mais. Hoje, cada vez mais a nossa vida é acelerada. É muito normal você encontrar alguém, cumprimentar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for, e perguntar como é que está a vida. Ou numa correria frenética. O status quo da nossa sociedade é estar numa correria. Isso não vai mudar, mas eu preciso encontrar no meu dia momentos de paz, onde eu consiga escutar o Senhor. E aí, diante disso, eu me lembro das palavras do teólogo francês Louis Lallemand, quando ele diz: o homem que ora é capaz de realizar em um só ano aquilo que outro não consegue realizar em toda a sua vida. E aí você vai pensar, agora que eu decolo, né? Passo número 1 de novo, acalma o teu coração. Porque não quer dizer que a gente vai decolar e que a gente vai ter uma vida cada vez mais frenética. Não. Isso aqui quer dizer que nós vamos aprender a escutar melhor. Nós vamos aprender a estar presente para aquele relacionamento com o nosso Senhor. E aí, diante disso, quando a gente começa a aprender a estar presente, eu te faço uma pergunta. Você sabe, Deus te ama como pai? Aí quando eu faço essa pergunta, a maioria vai dizer para mim, mas essa é velha, né, Romulo? Essa aí todo mundo fala todo domingo, desde que eu venho aqui, sei lá quanto tempo. Essa é velha. Essa é velha. E é por isso que nós precisamos aprender a escutar melhor. É exatamente isso que nós não sabemos. A velha história. Ela está na nossa cabeça, mas a gente vive como se não soubesse. Como diria o 14 Bis, a velha canção rock and roll. Essa eu já conheço. Ou ainda, como diria o Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Está tudo na nossa cabeça, mas a gente não vivencia. E é por isso que nós precisamos aprender a escutar melhor. Nós não sabemos isso. Quando nós acreditamos compreender tudo, é justamente quando nós não entendemos absolutamente nada. E aí eu digo para você o seguinte, Ele é Deus, Ele não é homem. A forma que Ele tem de nos contar uma história é diferente da forma que eu conto para vocês. Porque cada palavra ditada por Ele é diferente da forma como eu dito as palavras. As palavras ditadas por Ele, elas foram escritas com o sangue do seu único Filho. Isso
é completamente diferente. Isso é completamente mais forte do que qualquer história que eu possa contar. A partir desse momento, eu quero então fazer algumas perguntas aqui para vocês. 6 perguntas. E eu quero que você pense muito bem antes de responder. Não precisa levantar a mão e falar nada não, fica tranquilo, responde para você mesmo, tá? Eu não vou pedir para você olhar para o lado, falar nada para ninguém, fica tranquilo com isso. Primeira pergunta. Baseado no texto de João 8:28, você consegue entender que Jesus só fazia aquilo que tinha aprendido com o Pai? Aquilo que ele escutava do Pai? É tranquilo para você entender isso aqui? Jesus ele só fazia o que ele via do Pai. Ele só seguia as coordenadas que ele ouvia do Pai. Segunda pergunta. É tranquilo para você entender que Deus Pai, através de Jesus, ele se torna um servo, lava os pés dos discípulos e assim ele demonstra o reino de Deus? Conforme o texto de João 13, de 5 a 17. Isso é muito interessante, porque se você for vendo os textos bíblicos, você vai perceber Jesus é semelhante a Deus, Deus é semelhante a Jesus. Em João 10:30 ele diz, eu e o Pai, nós somos um. Então se vocês conhecerem a mim, vocês vão conhecer o Pai. Se vocês não conhecem a mim, vocês não conhecem o Pai. Terceira pergunta. Você já se sentiu ofendido ou ficou angustiado com a ordem que foi dada a Abraão para que ele sacrificasse Isaque? Isso já aconteceu contigo? Detalhe, né? Isaque era o único filho. E vocês conhecem a história. Quando ele teve esse filho, ele já era um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho mais veterano. Quarta pergunta. Você, assim como eu, por acaso você já ficou aliviado quando você segue lendo a narrativa desse texto? E você percebe que o sacrifício de Isaque, ele não chegou a ser consumado? A frase, Deus proverá, não era apenas sobre aquele momento. A frase, Deus proverá, não era sobre apenas o animal para o sacrifício daquele momento pontual. A frase, Deus proverá, ela seria entendida lá na frente. Quinta pergunta. Quando algum amigo, alguma pessoa querida, ela perde um ente querido, ela perde alguém muito próxima, você costuma acompanhar essa pessoa, chorar junto, abraçar, consolar? Você costuma fazer isso? Se você respondeu que sim, então beleza, a gente vai para a última pergunta das 6. A nossa sexta pergunta. Quando foi a última vez que você chorou com o Pai pelo que aconteceu na sexta-feira da crucificação? Já parou para pensar nisso? Dessa vez, não existiu nenhum tipo de intervenção divina. Não existiu nenhum anjo segurando a mão dos pretores que cravaram as mãos e os pés de Jesus ou que torturaram ele. Jesus era o Cordeiro. Deus proveu. O sacrifício foi consumado. E não foi o coração de Abraão que se partiu. Não foi o coração de Abraão que se partiu. Tem um slide depois desse daí. Eu gosto bastante dessa foto. Ela me remete a uma época onde eu fazia um trabalho de capelania hospitalar. E nessa época eu tinha uma concepção um pouco diferente de amor, de demonstração de reino de Deus. Nós éramos condicionados a ter que chegar lá e pregar. Então tinha que falar de Jesus, tinha que dar um folheto, a pessoa tinha que dizer sim, eu aceito. Mas na verdade as pessoas estavam sofrendo, eram momentos de dor, perda de pai, de mãe, de filho. E era muito comum chegar nas capelas, ver pessoas sozinhas, sofrendo. Eu demorei muito tempo a entender que talvez o melhor que eu podia fazer por elas era só abraçar e chorar junto com elas. Ficar em silêncio, sentir a dor que elas sentiam. E aí vem a pergunta, né? Quando foi a última vez que você chorou com o Pai? Isso me faz lembrar o resgate do soldado Ryan, quando no final toda a tropa já praticamente morreu, né?
falei que era sargento, mas o capitão John Miller, ele está ali escondido atrás de uma ponte, e o Ryan chega para ele e pergunta, mas por quê? Está todo mundo morrendo, por que vieram atrás de mim? O capitão John Miller, o personagem do Tom Hanks, só fala para ele, faça valer a pena. Eu acho que ter um estilo de vida que faça valer a pena é uma ótima forma de abraçar o Pai, demonstrar nosso afeto, nosso amor pelo que aconteceu naquela sexta-feira. Então, depois dessas 6 perguntas, eu quero dividir algumas afirmações com vocês. Primeira afirmação que eu quero dividir com vocês. Deus, ele sentiu tanto quanto nós sentimos. E essa é uma dor que só quem vive pode entender. Quando a gente está sofrendo por alguma perda, e às vezes as pessoas chegam, eu entendo o que você está passando. Nem todo mundo entende. Porque a dor, assim como o amor, são 2 grandes mestres. E a gente só aprende quando a gente passa pela experiência. Outra questão que eu quero dividir aqui com vocês, Deus ele teve que ressuscitar a Jesus porque o seu amor, ele dura para sempre. E aí eu te pergunto, será que você consegue acreditar que ele vai fazer o mesmo por nós que somos seus filhos adotados? Por fim, eu quero trazer então aqui 3 pontos para dividir com vocês, para a gente encaminhar para o final dessa pequena reflexão sobre fé e amor. Primeiro ponto, qual é a dinâmica do meu compromisso de fé? Existe algum tipo de dinâmica aqui? Existe algum tipo de relacionamento, de amor, de respeito, de intencionalidade? Eu me dirijo até a pessoa, eu procuro até a pessoa, eu estou presente com ela quando estou com ela? O que eu quero dizer com isso? Porque hoje a gente está do lado das pessoas, mas a gente está curtindo, dando likes e eu estou do lado dela, presente naquele momento, ouvindo, interagindo, trocando. Segundo ponto, a fé, ela é uma jornada de relacionamento com Jesus de Nazaré. Um relacionamento que significa que você deseja uma intimidade cada vez maior com Ele. A fé é estar disposto a correr um risco de ser guiado por caminhos que você não conhece, mas que Ele tem certeza que são os melhores. E a última das 3 afirmações, Jesus ele não disse essas palavras no Calvário. Isso não está escrito na Bíblia. Mas ele poderia ter dito, e quando eu penso na crucificação, é como se eu escutasse ele dizendo, eu estou morrendo de vontade de estar com você. Eu estou literalmente morrendo para estar com você. Que lindo que Jesus, ele tinha toda a sua glória. Ele habitava o céu. Sentado no trono à destra de Deus, adorado por anjos. Mas ele decide vir até nós. Ele vive a nossa vida, sofre as nossas dores. Ele morre a nossa morte, ressuscita, vai ao céu, traz o céu para os nossos corações. Durante essa canção você possa pensar um pouco sobre esse amor. Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu.
nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Novo dom, nova graça, novo jeito de pensar, liberdade, santidade, alegria ao coração. Que nos nossos próximos dias nós possamos recordar, nós possamos tornar presente no nosso estilo de vida essa narrativa de amor que vem do céu, de uma forma leve, como uma pluma. Para quem lembra, Forrest Gump, mais um filme do Tom Hanks aí, né? Aquela abertura onde vem uma pluma descendo, bailando do céu. E ela tenta tocar algumas pessoas que passam despercebidas, até que ela pousa no pé do Forrest. Ele pega, ele contempla a pluma e ele guarda com ele. Então que a gente possa viver dessa forma leve, esse amor que vem do céu. Ok? Bom, se você precisar de alguma ajuda em relação a questões ligadas a ensino, a visão teológica da igreja, quer entender um pouco melhor algumas das coisas que, por exemplo, eu falei aqui, você pode procurar o Davi, ali o contato dele. Ou se, por exemplo, você tem uma dificuldade de entender essa questão de relacionamento com Deus como Pai, porque talvez isso seja uma história um pouco dolorida na tua vida e você precisa de um cuidado pastoral nesse aspecto, você pode procurar o Davi também. A foto do Josi não está ali, porque nesses próximos dias ele está de férias, então o Davi vai te ajudar com isso também. Agora, caso você tenha entendido isso e você quer de alguma maneira demonstrar o seu amor através de formas práticas, servindo pessoas, amando pessoas, você pode procurar o Felipe, aquele cara da foto ali com a Carla, que lembra o cara da foto anterior lá, né, que eu falei para vocês, que não está rindo ali, né? Que ele vai te ajudar a entender de uma forma muito prática, demonstrar amor pelas pessoas através do teu serviço. Tá joia? Pessoal, muito obrigado. Uma ótima noite, uma ótima semana. Que Jesus de Nazaré os abençoe. Amém. Obrigado, Rômulo, por repartir conosco mais do coração. O Rômulo é alguém que tem buscado ter esse relacionamento com o Senhor, né, e tem nos estimulado, claro, tem nos estimulado, né, a
a pensarmos nesse relacionamento também do ponto de vista do curtir o momento com Deus, do estar com o Senhor, entender que isso é um fim em si mesmo. Né? Não é eu vou lá me abastecer para fazer alguma coisa. Não, eu vou estar com o Senhor porque é bom, porque é coisa que um filho faz com o seu pai. Né? Então, nós recebemos aqui vários presentes hoje. Um deles é esse estímulo, né? A expressão Maranata, né? Que significa vem Senhor. Né? E que em vários momentos do nosso dia a gente faça essa oração. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Bênção de Deus. Agora o Romulo falou, né, sobre aprofundar ou esclarecer algum ponto aqui que ele falou. Você pode marcar isso direto com ele, marca um café com ele, aí, um encontro com ele, para ir aprofundando isso. Os nossos contatos pastorais estavam ali porque a gente está disponível 24 horas por dia para a igreja. Né? Nós somos uma equipe de tempo integral e o Romulo também tem os seus compromissos de trabalho. Ficou estranho isso que eu falei, que parece que a gente não tem compromisso de trabalho, né? Mas é que o nosso compromisso de trabalho é exclusivamente com a igreja, 24 horas por dia, por isso nossos contatos estão ali. Mas você pode caminhar junto com o Romulo para levar adiante esse entendimento desse relacionamento com o Senhor, né? É interessante como a Trindade se complementa, né? Jesus diz, olha, tudo que eu faço, eu ouvi do meu Pai. E Jesus diz, vou enviar o Espírito, e o Espírito vai dizer tudo que eu disse para ele. Como a Trindade se complementa e nos convida a fazer parte desse relacionamento. Então, glória a Deus pelo que nós recebemos aqui nesta noite. Vamos nos colocar em pé e vamos encerrar essa celebração. Deixa eu lembrar que música que nós cantamos aqui, Rômulo, Jonas, no começo aqui, que foi essa aqui, Água em Vinho Tornou. Né? Eu não sei qual é o milagre que você precisa do Senhor. Eu sei que Ele faz todo o milagre que precisa ser feito, não todo aquele que a gente gostaria. Mas Ele não nos proibiu de pedir. Então, assim como o primeiro milagre foi transformar uma realidade em outra completamente diferente, vamos começar a nossa semana assim, crendo naquele que pode, crendo naquele que faz, crendo naquele que prometeu que estaria conosco e cumpre essa promessa. Então, vamos encerrar esta celebração cantando assim e que você tenha uma semana muito abençoada, muito abençoadora. Maranata, vem Senhor Jesus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual. Igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, Senhor. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual. Grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Declare assim: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco,
és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, Senhor. Amém, aplauda o nosso Deus. Amém, tenha uma semana abençoada e abençoadora com Jesus, amém.